Bom, fazendo uma balanço da minha vida aqui no Brasil, eu acho que tem três momentos muito importantes para mim. Primeiro foi minha participação na fundação do movimento LGBT de São Paulo, participando do grupo Somos. Segundo, a minha atuação contra a ditadura, militando aqui numa organização semiclandestina contra a ditadura militar. E a terceira coisa foi recentemente o movimento internacional contra o golpe de 1916. Então, são três momentos que marcam a minha vida, minhas relações com o Brasil. Então, eu conto um pouco da minha história, de como eu cheguei no Brasil. Eu fui criado numa família religiosa de quáqueros, que são pacifistas, são pessoas que têm uma certa consciência de justiça social. Então, fui criado em um ambiente muito progressista. E muito jovem participei no movimento contra a guerra em Vietnã. É, fui preso várias vezes em protestos contra a guerra. E no momento percebi que a próxima intervenção norte-americana seria na América Latina. Então comecei a estudar a América Latina, fui para o México para aprender espanhol. Morei com um grupo de jovens da minha essa religião num coletivo onde formamos um grupo de estudos sobre a América Latina. E nesse grupo de estudos, cada um tinha que apresentar um trabalho. Então, eu apresentei um trabalho sobre o Brasil e para aprender mais sobre o Brasil, tive que fazer pesquisa e encontrei material sobre a resistência ao golpe de 64 e as organizações políticas que estavam resistindo e a questão dos direitos humanos no Brasil, tortura e tal. E nesse processo conheci Marcos Arruda, que era um militante da Ação Popular, que foi preso em 70, em São Paulo, torturado. A família conseguiu tirar ele da prisão. Ele morou no exílio em Washington, eu conheci em Washington. E ele já tinha fundado um grupo contra a repressão no Brasil, então eu comecei a colaborar com ele e fiz várias atividades nos Estados Unidos a favor do Brasil, contra a ditadura, contra a tortura no Brasil. Inclusive que participei num ato público frente à Embaixada Brasileira em setembro de 73. Nós entregamos uns abaixo-assinados sobre a prisão do líder camponês Manuel da Conceição e fizemos um protesto frente à Embaixada Brasileira. E a partir desse momento houve o golpe em Chile, em setembro de 73. Todo mundo que trabalhava sobre o Brasil começou a fazer um trabalho político sobre a situação em Chile, eu também. Eu fiz esse trabalho durante 2 anos. Esse processo de politização também eu acompanhei, passou também um processo de assumir a minha homossexualidade. Eu morava em Filadélfia e comecei a participar no movimento LGBT, no movimento homossexual, e também com essas atividades de solidariedade com o Brasil e a América Latina. E sempre senti uma certa divisão, porque a esquerda americana ainda era homofóbica e as pessoas ainda não entenderam as relações entre a opressão do homossexual, a falta de direitos democráticos e as lutas das classes trabalhadoras, dos negros, das mulheres. Então eu fazia parte de um pequeno grupo de gays e lésbicas que tentaram fazer esse diálogo com as esquerdas americanas. Em 74 mudei para São Francisco, onde participei ativamente tanto do movimento LGBT quanto ao movimento contra a ditadura de Pinochet. E em 76 resolvi conhecer a América Latina. Então viajei com a irmã do Marcos, que é Martinha, que é uma amiga que eu conheci lá e ela quis voltar para o Brasil, ela estava lá em São Francisco no Alto Asilo, então nós voltamos juntos, viajamos pelo América Central juntos. Depois eu encontrei com ela em Bogotá e fomos para a Selva Amazônica, fomos para Benjamin Constant, na, no Rio Solimões, descemos de barco até Manaus, Belém. Eu viajei pelo norte e nordeste do Brasil, Brasil profundo, até que eu cheguei em Salvador. Passei um mês em Salvador, depois fui para o Rio, fui para São Paulo. Em São Paulo eu encontrei com uma pessoa, o João Silveiro Trevisan, que eu a conheci em Berkeley, em São Francisco. E ele já tinha tentado fundar um grupo em São Paulo antes de eu chegar e não deu certo.
E quando cheguei, ele me recebeu na casa dele e eu comecei me adaptar à situação em São Paulo. Estava no processo de abertura política e eventualmente eu tinha que sair do país porque venceu o meu visto, eu tinha que voltar para os Estados Unidos. E quando eu voltei para o Brasil, o Trevisan já tinha fundado o grupo em São Paulo. Em maio de 78, eu cheguei em setembro, agosto, setembro, e entrei no grupo. E esse grupo eventualmente se tornou Somos, grupo de afirmação homossexual. Então eu acompanhei todo o processo de Somos. Nesse processo eu também estava me aproximando de uma organização que era semi-clandestina, a Convergência Socialista. Na verdade era a Liga Operária, que era uma organização clandestina, que estava se transformando na Convergência Socialista. Comecei a trabalhar no jornal Versus, que era um jornal alternativo, e militando na Convergência Socialista. Paralelamente, estava trabalhando no Grupo Somos. Então, dentro da Convergência, eu comecei a levantar um debate sobre homossexualidade, cobrando da organização uma postura sobre essa questão. Então, nós fizemos reuniões internas, conheci outros militantes que eram homossexuais, começamos a elaborar uma política dentro dessa organização. E, paralelamente, trabalhava no Grupo Somos, reforçando o trabalho, tentando fazer a proposta de uma atuação mais pública no grupo. E o grupo vai crescer a partir de 79, em fevereiro de 79, após um debate realizado na USP, organizado por Andrei Sinjo, que anos depois seria a porta-voz do governo Lula, mas naquela época ele era presidente do Centro Acadêmico de Ciências Sociais. Ele organizou uma semana de debate sobre os setores oprimidos, os negros, as mulheres, os índios e os homossexuais. E o Grupo Somos foi convidado e participaram vários representantes da organização. E houve um debate muito interessante entre militantes da esquerda, alguns deles já gays e lésbicas, e o movimento sobre os rumos ou as estratégicas do movimento LGBT. Então, realmente, ao longo deste processo de 79, vai abrir dois caminhos para o movimento, digo eu. Um setor encabeçado por o Trevisan e outras pessoas que acreditavam que o movimento não podia ter nenhuma ligação com outros movimentos sociais ou movimentos e partidos da esquerda. Então, o movimento tinha que ter uma autonomia. E outro setor que eu dirigia, que achava que era fundamental criar um movimento, mas tentar forjar laços com os outros movimentos sociais e cobrar desses movimentos, e o movimento operário, e o movimento estudantil, uma postura mais progressista, mais aberta sobre a questão homossexual, como eu já tinha começado de cobrar da Convergência Socialista. Então, nesse processo, dentro do Grupo Somos, eu sempre propus atuação mais para fora, para tentar ter uma interação com a sociedade civil, nesse processo de abertura lenta e gradual que houve, a partir de 74, que estava acrescentando-se cada vez mais em 77, 78, 79. Então, por exemplo, o jornal Lampião, quando ele lança o seu primeiro número em abril de 78, ele vai argumentar que o movimento, que o Lampião tem que ser a porta-voz dos homossexuais e outros sectores, as mulheres, os negros, os índios. Mas, na verdade, na prática, além de entrevistas com ativistas, não incentivaram uma atuação concreta com os movimentos sociais reais que existiam, que estavam surgindo. Então, eu sempre teve essa intervenção, essa política de incentivar o Grupo Somos a tentar criar esses laços, esses diálogos com os outros movimentos. Então, em um momento, o jornal Lampião foi atacado pelo governo, tentaram de fechar o jornal alegando violações da lei da imprensa. Os editores foram chamados para depor, foram enquadrados na lei da imprensa por publicar contra moral e bons costumes. E então eu propus para o Grupo Somos, e o grupo implementou essa ideia
de fazer uma campanha de abaixo-assinados apoiando o jornal Lampião. Então os militantes, os membros do Grupo Somos foram para outros jornais, jornais da prensa alternativa para pedir solidariedade com o Lampião contra esses ataques que houve nesse momento. E foi muito importante, foi a primeira vez que os gays e as lésbicas tiveram uma tentativa de ir e dialogar e pedir solidariedade com os setores sociais, que supostamente seria solidário, teriam uma certa solidariedade com o jornal Lampião. E, de fato, eles apoiaram a nossa campanha. Depois, houve um crescimento do movimento negro e então eu propus para o Grupo Somos que a gente teria que participar no Dia do Zumbi, Dia da Consciência Negro, esse é em 79, novembro, e fomos com uma faixa muito grande, de 6 metros, muito, muito comprido, que dizia contra a discriminação racial, assinado Somos Grupo de Afirmação Homossexual. E chegamos uns 20 pessoas de movimento, fizemos uma moção de solidariedade com o movimento negro e participamos nessa ato frente do Teatro Municipal no centro de São Paulo. Então, mais uma vez, foi uma tentativa de buscar aliados e um diálogo com outros setores que estavam lutando pela ampliação da democracia no país. Depois, o Jornal Lampião propôs um encontro nacional dos grupos LGBT, propuseram uma reunião, Somos participou nessa reunião no Rio e se ofereceu de ajudar a organizar o evento em São Paulo durante a Semana Santa de 80. E Semana Santa de 80 se realizou esse congresso, esse encontro nacional de grupos homossexuais organizados, que foi o título desse encontro, com, eu acho que 8 a 15 grupos, não tinha mais que 8, 9 grupos no país nesse momento, na Escola de Medicina, no Dr. Arnaldo, em São Paulo. Houve 2 dias de trabalhos, uma reunião fechada, sem participação pública dos grupos. E no primeiro dia, na abertura, alguém propôs uma moção de solidariedade com os trabalhadores em greve no ABC. Porque esse foi o 3º ano das mobilizações operárias contra a política salarial do governo, tanto de Geisel quanto de Figueiredo, contra a proibição às greves, contra as medidas econômicas que prejudicavam os trabalhadores. Então houve uma greve geral no ABC e os sindicatos foram sob intervenção do Estado. O Lula foi preso. Então, no primeiro dia do nosso encontro, alguém propôs, não sei quem fez essa moção, e de solidariedade com a greve, foi unanimemente aprovado, todo mundo aclamado como uma medida bacana, todo mundo aplaudiu. E depois, no outro dia, alguém propôs, se não me engano, alguém da Convergência, do grupo dentro da Convergência, que a gente tinha formado, chamava Facção Homossexual da Convergência Socialista, propôs uma participação do movimento dentro do 1º de maio. Isso causou uma polarização muito grande. E foi uns argumentos meio esquisitos, como a gente estava obrigando as pessoas a ir para a passeata, como se fosse como a gente tivesse a capacidade de forçar as pessoas a levantar um sábado, um domingo e ir para o ABC. Na verdade, foi uma sugestão que o movimento deve tentar de apoiar esse movimento contra a ditadura. Então, houve uma votação, perdemos por um voto essa moção de apoio e a participação. Então, resolvemos, dentro do Grupo Somos, não polarizar mais, porque houve uma polarização dentro do grupo. Então, organizamos uma comissão de homossexuais para o 1º de maio, uma associação, uma organização que não existia. A gente só organizou essa atividade com esse nome para ter um perfil, uma identidade independente. E fomos mais ou menos 50 pessoas, lésbicas e gays, para o ABC para participar no 1º de maio. Houve uma passeata em São Bernardo de Campos e depois todo mundo ia para o estádio Vila Euclides, que era um estádio onde os sindicatos fizeram suas assembleias gerais.
E nós trouxemos 2 faixas enormes. Uma faixa dizia contra a intervenção no sindicato do ABC, Comissão de Homossexuais 1º de Maio. Então já foi uma faixa que argumentava uma solidariedade com o movimento operário. E outro que é uma faixa maravilhosa, que tem com uma capacidade de prever o futuro impressionante, que dizia contra a discriminação da trabalhador homossexual. E eu fui a pessoa que eu comprei o pano e a tinta para pintar essa faixa. E quando pintei essa faixa com essas da trabalhador as pessoas disseram, mas por que você vai fazer isso, da? Em português, se você usa o masculino, é para tanto masculino como feminino. Eu falei, não, mas é importante, porque se você fala da, você está reconhecendo que tem trabalhadoras homossexuais, lésbicas, tem que falar, tem que ser inclusivo. Isso foi antes da arroba, que solucionou esse problema. Então, até nisso, a gente estava bem na vanguarda. Então, participamos no 1º de maio. Isso provocou uma divisão muito forte dentro do Grupo Somos, com um setor minoritário que saiu da organização para formar outra organização. E, paralelamente, as mulheres do Grupo Somos, que estavam no processo de criar uma autonomia, uma independência como lésbicas, com suas preocupações, eles saíram do grupo também, mas não por causa da nossa intervenção. Depois o Grupo Somos passou por um momento difícil de reorganização. Imediatamente depois festejamos nosso 2º aniversário e em seguida engrossamos uma campanha contra a repressão policial em São Paulo pelo um delegado, Riquetti, que estava prendendo homossexuais, travestis e prostitutas no centro da cidade. E participamos de um evento no 13 ou 14 de junho de 80, frente do Teatro Municipal, onde levamos nossas faixas contra a discriminação e tal, e participamos de uma passeata pelo centro da cidade, que na verdade é a primeira passeata pública do movimento LGBT no país. Eu, nesse momento, já tinha passado 4 anos aqui no Brasil, 5 anos, estava estudando na USP, e dentro da Convergência as pessoas me pediram a fazer um trabalho mais estudantil, então participei na fundação do PT e também fiz uma intervenção no movimento estudantil na USP, na Universidade de São Paulo, e larguei um pouco o movimento LGBT, em parte porque eu estava cansado de militar 4 anos ou 3 anos, levei muito crítica de um setor que não concordava com nossa visão sobre os rumos do movimento. Então me recuei um pouco do movimento LGBT. E no final de 81 para 82 resolvi voltar para os Estados Unidos para fazer um trabalho político lá. Então voltei para os Estados Unidos em 82 e fui morar em Los Angeles, onde participei no movimento operário. Eu era funcionário público, então trabalhava no sindicato dos funcionários públicos, fui dirigente do sindicato. E trabalhei na comunidade latino-americana, centro-americana, em Los Angeles. E dentro do meu sindicato fundei um grupo LGBT dentro do sindicato. E fui o co-diretor desse movimento dentro do sindicato. Isso foi durante vários anos e depois, em 89, resolvi voltar para a universidade para fazer mestrado em estudos latino-americanos e depois o doutorado na UCLA, onde resolvi fazer um livro sobre a história do homossexualidade no Brasil, que foi o meu primeiro livro, além do Carnaval. Publiquei esse livro em 2000, aqui no Brasil, que é basicamente uma história sobre a homossexualidade masculina no Rio e São Paulo, desde o século XIX até os anos 80 do século XX, e comecei uma carreira acadêmica brasileira, acadêmica sobre o Brasil, como historiador da América Latina e do Brasil. E atualmente sou professor na Universidade de Brown, onde eu dirijo o trabalho sobre o Brasil, uma iniciativa interdisciplinar na minha universidade, e somos talvez a melhor universidade americana com estudos brasileiros. E eu dirijo, o trabalho que nós estamos fazendo lá. Desde que eu fiz Além do Carnaval, quando voltei para o Brasil para fazer o doutorado, a pesquisa do campo para o doutorado, eu comecei a acompanhar de novo o movimento LGBT, uma nova geração de novos ativistas.
em São Paulo, no Rio, e consegui acompanhar desde do Congresso da ILGA, no Rio de Janeiro, em 95, onde o movimento, depois de um congresso internacional, da Associação Internacional de Lésbicas e Gays, organizamos uma parada no Rio, isso foi em 95, que é oficialmente a primeira parada no Brasil, que tinha mais ou menos 2.000 pessoas. E depois, durante muitos anos, eu sempre organizava meu calendário acadêmico para estar aqui no Brasil durante as paradas de São Paulo e do Rio, participando ativamente. E nos últimos anos, fazendo outros projetos, fazendo outros livros, eu me afastei um pouco do movimento, acompanhando o movimento. Atualmente, eu estou fazendo uma revisão do meu livro Além do Carnaval para uma nova edição, com um novo capítulo, que eu pretendo lançar o ano que vem. E vou lançar também o ano que vem uma biografia sobre Herbert Daniel. Agora, é outra história. Olha, a minha participação no movimento era muito interessante. Eu vou contar uma coisa sobre uma questão mais pessoal agora. É, eu já tinha uma atuação política nos Estados Unidos. E quando cheguei aqui no Brasil, eu era assumida. Quer dizer, quando, por exemplo, comecei a trabalhar com a Convergência Socialista, eu já era assumido como gay. Eu falei com a direção, eu cobrei deles uma possibilidade de organizar um grupo dentro da Convergência Socialista. Eles aceitaram, eu fiz isso. E eu acho que é muito curioso, porque nunca, que eu saiba, ninguém desconfiava de mim. Ninguém achava, será que esse cara é da CIA, que ele vem aqui para infiltrar a esquerda, para, sei lá, aquela paranoia que a esquerda que tem sobre a infiltração norte-americana. Eu não sei, eu tenho que realmente perguntar para as pessoas daquela época de por que eles não tinham essa paranoia. Eu acho que em parte porque acho que era muito difícil imaginar um cara tão assumido na sua homossexualidade, uma pessoa tão firme com os seus ideais da esquerda, e tão claro sobre a necessidade de cobrar da esquerda a questão sobre a homossexualidade, que as pessoas me entenderam como uma pessoa muito autêntica e real, e não podia imaginar se inventar essa personagem. Né? Então, do que eu saiba, eu nunca tive um problema dentro da organização. O problema foi mais dentro do Grupo Somos, por um embate ideológico em duas visões sobre o movimento. E honestamente, nesse momento, eu entendo o argumento do outro lado. O argumento deles era que, e isso articulava o Trevisan em vários momentos, que o movimento era muito fraco, com pessoas que tinham pouca consciência política, que recentemente, durante um processo democrático no Brasil, estava se politizando, participando do movimento, e não tinha anticorpos contra a possibilidade de uma manipulação ou uma participação dentro do movimento infeliz para o movimento. Então eles resistiam à ideia de que pessoas que tinham certas ideologias podiam participar no movimento. Então eles argumentavam a ideia da autonomia. O movimento tinha que ser a sua autonomia. Mas nesse discurso tinha ideias permitidas e outras ideias não permitidas. Por exemplo, era permitida ser um feminista. Essa ideologia era aceita dentro da organização. Mas não era permitido ser socialista. Não era permitido ser pessoa que tinha uma afinidade à esquerda. Porque isso é uma ideologia marginalizadas ou criticadas pelos outros. Eu era feminista, sou feminista e também sou socialista. Então, a minha ideologia, em parte foi aceita e em parte foi rejeitada. O outro argumento que eles tiveram é que a gente ia levar dentro do movimento ideias que seriam mal para o movimento. Mas quais foram as ideias que eu levei para o movimento? Primeiro, a necessidade de não somente ficar num processo interno de afirmação, de reforçar a ideologia, de assumir e de enfrentar a sociedade, mas fazer isso de fato. Fazendo isso com atuação para fora da organização, dentro da sociedade. E por isso eu propus uma campanha de solidariedade com o Jornal Lampião,
para que os grupos e as pessoas tivessem uma experiência de pedir apoio e criar laços e romper barreiras. Então essa foi a minha orientação. E como eu concordava com o Lampião e o discurso dos demais dizendo que era necessário forjar alianças com o movimento negro, porque o negro e a negra são pessoas totalmente oprimidas por uma série de fatores históricos sociais, que é necessário forjar esses laços e inclusive que incentivar gays e lésbicas, negros e negras assumiram dentro desse movimento, dar um certo apoio a essa possibilidade. A mesma situação com o movimento operário, porque eu sabia que tinha gays e lésbicas nas classes trabalhadoras, dentro dos sindicatos, dentro dos movimentos sociais, mas que sofriam homofobia, e outros que nem sequer podiam participar desses movimentos porque não sentia seu espaço dentro dos movimentos pelo machismo, pela homofobia e tal. Então a minha ideia era de incentivar essa participação, esse diálogo e essa cobrança. Então, nossa cobrança de contra-discriminação do trabalhador homossexual, era de cobrar uma política dos sindicatos contra a discriminação de seus membros que sofriam no dia a dia no trabalho, no sindicato. Então, isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas fazem. Tem uma atuação dentro dos partidos políticos, dentro das entidades sociais, dentro dos movimentos sindicais. Mas naquela época era uma coisa muito além do imaginário da maioria. As pessoas nem podiam imaginar a possibilidade de fazer isso. Mas eu tive essa visão. Eu estou profundamente orgulhoso que tinha essa visão e tentei orientar o movimento nesse rumo. Então, essa briga causou uma ruptura muito infeliz no movimento, porque dividiu o movimento, dividiu as suas forças. Nós, e outro lado, nós estávamos capazes de tentar criar uma convivência. Depois houve, porque depois da ruptura e as outras organizações que foram formando, houve frentes únicas, houve atuações em conjuntos e tal. E em certo sentido talvez fosse melhor, porque tiveram outras possibilidades de fazer outros tipos de organizações com outros rumos, com outras ideologias, com outras formas de comportamento, de atuação. Então eu acho que não tem problema de diversidade no movimento. Naquela época eu tinha uma noção de uma organização única do movimento, que era necessário. Hoje em dia eu não vejo isso, não. Eu acho que pode ter muitas organizações, muitas iniciativas, muitas forças, e isso fortalece o movimento na sua diversidade. Mas naquela época era difícil. E havia outras questões muito infelizes também, tipo assim, ataques pessoais contra mim, dizendo que manipulava as pessoas. Eu era jovem, alto, loiro, sei lá. As pessoas imaginavam que eu seduzia as pessoas para a minha política. Eu sempre achava engraçada essa acusação, porque, na verdade, a pessoa com quem mais tive relações sexuais, naquela época de muito liberdade sexual, era com Trevisan, e eu nunca consegui convencê-lo da minha política. E as outras pessoas transei eventualmente com outra pessoa da organização, mas não era por uma questão de sedução. Tinha um momento nesse momento que a esquerda seduzia as pessoas para suas organizações. Então, tinha uma pessoa jovem, ia seduzir a pessoa para captá-la para a sua organização. Isso realmente não aconteceu. Outra coisa interessante, houve um mito sobre a nossa intervenção do Grupo Somos. Na verdade, tinha 3 pessoas da Convergência Socialista que também militavam no Grupo Somos. Eu e mais 2 pessoas. E uma dessas 2 pessoas era uma pessoa muito fraca ideologicamente, não fiz nada. Outra sim, uma pessoa bacana que trabalhou comigo. Mas a gente tinha uma influência muito grande porque eu tinha uma certeza da minha política. E argumentava, e apresentava ideias, uma noção, e as pessoas ficavam fechando com essas ideias. Então, no final das contas, quando houve essa divisão, ficamos com a maioria das pessoas dentro do grupo. E logo em seguida a gente conseguiu alugar uma sala, uma sede, que foi a primeira sede do movimento LGBT no país, na Rua da Abolição, 266, se não me engano, foi o endereço. E foi importante para a nossa organização, porque houve um espaço onde a gente tinha controle sobre as atividades desse espaço. Não era necessário pedir um espaço de um teatro, de um boate para uma reunião. Tá? A gente tinha nossa autonomia nesse sentido.
é isso. Então, pensando bem, refletindo sobre essa parte da minha vida, eu acho que se eu faço um balanço mesmo sobre as coisas positivas que eu fiz, minha intervenção dentro do Grupo Somos foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu abri a ideia de a necessidade do movimento realmente forjar alianças e criar novas maneiras de atuar. Hoje em dia eu vejo na juventude uma política muito diversa de aceitação, de integração dos gays e das lésbicas, dos travestis dentro dos movimentos sociais. E eu acho que isso é um produto da nossa política anos atrás e outras forças sociais que criaram essa nova perspectiva sobre como se deve forjar movimentos. Mas participamos ativamente nessa transformação das esquerdas brasileiras. Então isso para mim é muito importante. É, olha, na verdade, alguém tem que perguntar para essas pessoas dentro da organização para saber por que eles me aceitaram. Na verdade, houve outros fatores. Eu cheguei no momento quando a direção nacional estava preso por o governo resolveu acabar com a convergência, então prendeu o Comitê Central e enquadraram o Comitê Central sobre a Lei de Segurança Nacional. É, então houve muita confusão na organização. Eu acho que algumas pessoas pensavam que eu era um representante da organização trotskista norte-americana, que eu estava ali para, sei lá, dar apoio. Então houve uma certa aceitação. E outras pessoas sabiam de por que eu estava nessa organização. Na verdade, eu entrei na Liga Operária, Convergência Socialista, porque eu estava namorando nessa época uma pessoa que era membro da organização. Eu conheci ele antes, estávamos juntos, ele entrou na liga e ele me avisou e eu falei, não, eu quero entrar também. Ele disse, não pode. Eu disse, por que não posso? Não, não pode porque ele, na verdade, ele tinha muito medo das pessoas deduziram que a gente estava assim juntos e ele era muito reprimido, ele era muito no armário naquela época, ele não queria assumir estava assim com um conflito interno muito grande. Então, mas eu fiz um acordo com ele de ele me deixar trabalhar, militar. Então eu entrei na organização e falei com a direção sobre minha situação. Inclusive eu falei sobre ele. E depois ele brigou comigo porque ele achava que não era o caso de dizer para as outras pessoas sobre nosso relacionamento. Eu acho que em certo sentido ele tinha razão. Mas então a direção entendeu perfeitamente. Gostava muito dessa pessoa, valorizava essa pessoa, entenderam que eu era companheiro dele, entenderam que eu era uma pessoa que já tive uma atuação política dentro do movimento LGBT norte-americano e que eu estava disponível de trabalhar na organização. E me aceitaram. Eu não sei, eu acho que porque foi uma pessoa tão esquisita, as pessoas não sabem encaixar esse gringo nessa história. Então, me aceitaram. Então, sei lá. E graças que foi muito, estou muito feliz com essa situação. Podia ter criado barreiras de eu entrar, mas eu entrei. E agora tem muitos amigos que eu não concordo politicamente com eles hoje, mas eu tenho muito carinho por eles, porque foram muito importantes na minha vida. Tenho um amor muito grande para essas pessoas, respeito para essas pessoas. Então esse é um elemento. Dentro do grupo Somos, eu acho que aí que tem outra situação, uma valorização do norte-americano, que um olhar para o norte pensando, nossa, em São Francisco tem um movimento gay, tem bairro gay, tem atividades, movimento forte. Então, em certo sentido, dentro do movimento, eu acho que fazia um charme de ser norte-americano. E as pessoas, sei lá, nesse sentido, as pessoas gostavam da minha presença, porque trazia uma experiência internacional e ideias novas. E eu chegava com ideias muito. Eu estava muito convencido das minhas ideias. Então, as pessoas, sei lá, me respeitavam muito. As pessoas que não desconcordavam politicamente comigo me respeitavam muito. Eu acho que para entender o movimento LGBT da América Latina, você tem que entender várias questões. Primeiro, surgiu o primeiro grupo
politizado de gays e lésbicas na Argentina em 67 ou 68. E eles fundaram um grupo chamado Nuestro Mundo. Eram pessoas ligadas ao Partido Comunista, gays. Muitos eram funcionários do Correio. Eles fundaram um grupo. Esse grupo se juntou com outros grupos em 69 e 70 para formar a Frente de Liberação Homossexual da Argentina, que atuou dentro de um momento de abertura política no país após um regime militar, antes da chegada de Perón de volta para a Argentina. Então houve uma atuação muito intensiva dessa organização em Argentina. No Brasil, justamente nesse período de 68, 69, 70, quando houve uma transformação internacional sobre costumes, sobre comportamento, sobre sexualidade, a famosa revolução hippie, a contracultura, tudo isso estava acontecendo. Paralelamente estava surgindo um movimento politizado, movimento estudantil a nível internacional. No Brasil também, em 68, que foi a auge da oposição à ditadura militar. E logo depois houve o ato institucional número 5, dia 13 de dezembro de 68, quando o regime militar vai acabar com as mobilizações, com as manifestações, com as organizações democráticas públicas. As esquerdas vão entrar na clandestinidade, alguns vão optar pela luta armada, outros vão optar para trabalhar dentro do MDB, e elimina totalmente qualquer possibilidade de surgir um movimento LGBT no Brasil. Ou seja, quando as condições nacionais e internacionais estavam dando para surgir um movimento de gays e lésbicas, reivindicando seus direitos, com referências internacionais, tanto de Argentina quanto dos Estados Unidos na Europa, não havia nenhuma possibilidade de fazer esse trabalho. Por quê? Porque o governo proibia passeatas, reuniões, e os gays e as lésbicas tiveram muito medo de ser associados com atividades subversivas ou com atividades que podiam levar eles a ser presos. Todo mundo que tinha um pouco de consciência da realidade sabia que pessoas presas foram torturadas, especialmente a partir de 68. Então isso abafou totalmente as possibilidades de surgir o movimento. E é justamente no processo de abertura, tanto de cima para baixo, do governo Geisel, para abrir um pouco o processo dentro do país, e essa também um movimento de baixo para cima, pressionando para abrir cada vez mais o país, onde há um espaço para grupos surgiram. Então, o Trevisan tentou fazer um grupo, se não me engano, em 77, e não deu certo. Não era possível, porque as pessoas tinham medo de fazer uma organização, porque eles achavam que ainda essa abertura não era uma situação consolidada e podia ter problemas. Tem outras pessoas seguindo ele que achavam que a sua prioridade não era do movimento LGBT nesse momento, mas era movimento contra a ditadura. Então, algumas outras pessoas que tinham uma certa atuação política não queriam enfatizar a questão LGBT. Então, esse grupo não funcionou. Depois, em 78, surge o Jornal Lampião e o movimento, o Grupo Somos. Ou seja, eu acho, e argumentava naquela época, escrevia nos panfletos que nós distribuímos assim, no 1º de maio, que os outros movimentos sociais abriram espaço para o movimento LGBT surgir. Ou seja, o movimento estudantil, já mobilizado em 73 contra a prisão e a morte de Alexandre Leme. Movimentos democráticos mobilizados em 75 contra o assassinato de Vladimir Herzog, fazendo uma missa no Catedral, no centro de São Paulo, desafiando a ditadura, mobilizada na rua pela primeira vez. Depois, em 77, inclusive por causa de estudantes e trabalhadores ligados à Liga Operária, que houve
que foram presos e torturados em São Paulo, que o movimento estudantil se organizou dentro da universidade e saiu da universidade para as ruas. E conquistou as ruas e mostrou para as pessoas que era possível desafiar a ditadura militar e crescer. E a partir de 78, quando o movimento sindical desafiou a política sindical e econômica do governo, que mostrou que era possível lutar contra a ditadura, sem necessariamente ser preso e torturado. Interessante, o jornal Lampião é fundado em abril de 78. E a greve de 79, 78, em maio, é começo do movimento operário forte no ABC. Então são coisas paralelos que estão acontecendo. Os espaços estão sendo cada vez maiores, tem mais possibilidade de organizar novos grupos. As pessoas que tiveram medo têm menos medo, porque estão percebendo que pode ter uma passeata e ninguém vai ser preso. Não estão mais torturando as pessoas. Então isso cria uma certa confiança na possibilidade de participar politicamente. Então gays e lésbicas, que já sofreram uma marginalização muito grande nas suas famílias, no seu trabalho e na escola, se sentem mais fortes, mais fortalecidos para fazer uma atuação política. E, paralelamente, eles estão acompanhando a situação internacional, onde, por exemplo, quando um vereador gay, Harvey Milk, é eleito em São Francisco, que é um dos primeiros políticos gays assumidos, que eleito para um cargo público, quando ele é assassinado por um cara homofóbico, ele e o prefeito de São Francisco, há em São Francisco uma rebelião, uma protesta enorme de milhares e milhares de gays, e quase vão incendiar a prefeitura, com tanta ódio que tem contra esse assassinato. Então, e na verdade essa rebelião vai acontecer quando o cara que matou esse vereador e o prefeito é absolvido no processo. Então as pessoas se levantam. Então esses são contextos internacionais que o movimento está acompanhando, que vai dar mais segurança às pessoas, pensar nas possibilidades de fazer uma atuação política mais audaz. Então, e eu estou sempre incentivando nesse momento essas possibilidades de fazer um trabalho para fora e não somente um trabalho interno. Então, AIDS. Na verdade, a consciência sobre AIDS começa em 83. E eu saí do Brasil em dezembro de 81. Então eu não vivia, e depois fiquei fora do Brasil 12 anos, 11 anos, porque eu estava nos Estados Unidos trabalhando, então, e não voltei para o Brasil durante... O que você fazia nesse período, nesses 11 anos que você ficou? Então, na verdade, a Convergência Socialista fazia parte de uma corrente internacional de partidos políticos. Tinha um partido muito forte na Argentina, e tinha outras organizações em outros países da América Latina e nos Estados Unidos. E um grupo em Los Angeles me convidou para trabalhar com eles. Então fui para Los Angeles e durante vários anos militei nessa organização. Nós fizemos um trabalho muito enfocado nos imigrantes indocumentados, centro-americanos e mexicanos. E eu depois entrei como funcionário público no serviço social e participei no sindicato. Fundei dentro do sindicato um grupo LGBT, fui o co-presidente desse grupo dentro do sindicato dos servidores públicos em Califórnia. Fiz esse trabalho político em Los Angeles durante 8 anos. Depois, 7 anos. Depois, em 89, eu saí dessa organização, estava meio desanimado com a possibilidade de seguir com esse trabalho e resolvi voltar para a universidade. Então eu voltei para fazer mestrado numa universidade em Los Angeles e depois doutorado. E no doutorado eu resolvi fazer, em primeiro momento eu queria fazer um trabalho comparativo, comparando o movimento brasileiro e o movimento argentino. Mas quando eu cheguei no Brasil e comecei a fazer a pesquisa no arquivo do Estado de São Paulo, descobri documentação maravilhosa dos anos 30. Então falei com o meu orientador, ele falou, não, faz um trabalho mais histórico sobre a vida de gays no Brasil
no começo do século XX até o surgimento do movimento. Então esse foi meu primeiro livro, foi a minha tese de doutorado e depois um livro Além do Carnaval. Então, nesses anos eu militava dentro de sindicato, dentro do movimento LGBT, dentro dos sindicatos, e trabalhei também entre os imigrantes indocumentados norte-americanos em Los Angeles. Esse foi o trabalho que eu fiz. E a minha intenção de voltar para a universidade era justamente de fazer um militante acadêmico, ou seja, de produzir conhecimento sobre o Brasil que ninguém estava fazendo. Naquela época, o Trevisan tinha feito o seu livro O Devasso no Paraíso, lia, eu discordava com muitas coisas que ele colocava dentro do livro, então isso me inspirou a fazer outro tipo de história sobre homossexualidade no Brasil. E depois eu fiz um outro livro, Apesar de Vocês, A Oposição à Ditadura Militar Brasileira nos Estados Unidos, que era sobre os brasileiros exilados e seus aliados norte-americanos que fizeram campanhas contra a ditadura militar brasileira lá nos Estados Unidos. Isso foi o segundo livro que eu fiz. E depois fiz outro livro sobre Herbert Daniel. E por isso eu vou chegar à questão de AIDS e falando sobre ele. Quem é Herbert Daniel? Herbert Daniel é uma pessoa muito interessante. Eu conheci ele na primeira vez, eu soube dele quando ele voltou do exílio, em outubro de 81. Mas antes de ele voltar, ele estava exilado em Paris. E como ele tinha participado em 2 sequestros de embaixadores para a libertação de 110 presos políticos que foram torturados, e alguém morreu dentro dessas ações em que ele participou, ele foi condenado à prisão perpétua. E ele não entrava na anistia, porque a anistia era só para as pessoas que não participaram em ações contra a ditadura onde não houvesse crimes de sangue, ou seja, pessoas mortas. Então ele ficava no exílio, sem poder voltar para o Brasil. Então ele fez uma carta aberta pedindo solidariedade com as esquerdas sobre o seu caso. E ele pediu a solidariedade internacional, ou solidariedade com o Brasil. E o Grupo Somos mandou uma moção de solidariedade com ele. Então soube dele pelo ato que nós fizemos em apoio a ele. E anos depois eu quis fazer um artigo sobre a homofobia dentro das esquerdas. E procurando material, encontrei uma autobiografia, uma memória que ele escreveu, que se chama Passagem para o Próximo Sonho, que ele escreveu quando estava no exílio em Paris. Ele trabalhava numa sauna gay e escrevia essas memórias sobre a sua atuação dentro das esquerdas durante a ditadura na luta armada, fazendo uma crítica muito interessante sobre a sua experiência. Eu li esse livro dele, fiquei impressionado com essa história dele, o livro que ele escreveu, e eu comentei para alguém que eu gostaria de fazer uma biografia sobre ele, para saber mais sobre a história dele. E eu comentei para uma pesquisadora que tinha feito um trabalho sobre os exilados. E ela falou, você tem que falar com a mãe dele. Eu disse, onde que mora a mãe dele? Não, ela mora ainda em Belo Horizonte. E ela me deu o telefone da dona Geni, que era mãe de Herbert Daniel. Porque eu pensei, não dá para fazer uma biografia dele, porque eu não sei a história dele, não tem contato com a família, vai ser muito difícil. Mas quando ela me deu esse contato, eu liguei para a dona Geni. Ela falou assim, pois é, pode vir para a minha casa, eu posso te dar uma entrevista. Eu fui para a casa dela e ela começou a contar a história sobre o filho dela. E eu fiquei muito impressionado com as histórias que ela contou sobre ele. E no momento ela saiu e foi buscar um perfume, que era o Chanel número 5, que tinha um restinho de perfume. Ela falou, o Herbert, que é o nome verdadeiro dele, Herbert Estaco de Carvalho, quando ele voltou da Paris, ele trouxe esse perfume para mim. E tinha um restinho. Ela falou,
Quando eu quero lembrar dele, que ele já tinha falecido de AIDS, eu coloco um pouquinho para lembrar dele. Pô, eu comecei a chorar quando ela contou isso para mim. E eu falei, não, eu tenho que fazer essa biografia sobre ela. Porque ela falou, faça essa história sobre ele, ele está esquecido, as pessoas já esqueceram dele. Então ela passou o nome de uma pessoa que ela falou que essa menina era namorada de Daniel. Eu falei, não, ele não tinha namorado, ele não transava com mulheres, ele nunca transou, nessa época da vida dele, pelo menos. Então eu procurei essa pessoa, que era a melhor amiga dele desde o colégio. E ela e ele estudaram no colégio militar, Tiradentes, de Belo Horizonte. E eu liguei para ela, é uma médica agora, e ela falou, não, pois bem, eu vou te receber. Então fomos para um café, e ela começou a contar como ela conhecia o Daniel, e como foi a vida deles, de amizade. E quando eu terminei essa entrevista, eu falei, não, já eu posso fazer esse livro, porque já tem ligações com a família, que querem que eu faça esse trabalho, tem informação sobre a infância dele, e pronto, agora eu tenho que procurar outras pessoas para fazer esse livro. Então eu comecei a recuperar as histórias dele. Então quem era ele? Ele era um jovem, o pai dele era PM, o avô dele era PM, o irmão acabou sendo PM também. Ele era muito inteligente, resolveu ser médico, fez vestibular, passou, entrou na faculdade de medicina, e durante esse período do colégio, ele também descobriu que ele era homossexual. E ele, por acaso, conheceu alguém na rua, um paquera, acabou transando com uma pessoa. Depois ele descobriu o mundo clandestino dos gays de Belo Horizonte, o parque municipal onde de noite tinha paquera, tinha transa e tal. Então ele vivia duas vidas. Ele vivia uma vida clandestina de gay, de homossexual, dentro de Belo Horizonte, e vivia outra vida de militante do movimento estudantil. Ele se envolveu no movimento estudantil e eventualmente ele foi captado pela uma organização estudantil que estava indo para participar na luta armada. Ele participa ativamente nessa organização. Em 68, essa organização vai começar a fazer ações armadas, assaltando bancos para recuperar dinheiro, para fazer uma guerrilha. Ele participa numa ação de um assalto a 2 bancos em janeiro de 69. E as pessoas, várias pessoas na sua organização são presos, e todas as pessoas que participavam nessa organização, que tinham mais ou menos 45 pessoas, que chamava Colina, eles têm que fugir de Belo Horizonte para outras cidades, e ele vai para o Rio. E a Dilma Rousseff participava nessa organização também. Então, Dilma também vai fugir para o Rio de Janeiro. E ele fica nessa organização, ele faz parte da direção regional dessa organização, que vai juntar com outras organizações, e vão começar a preparar a luta armada, a guerrilha rural. A organização passa por várias divisões e brigas internas. Ele vai ser chamado para fazer treinamento de guerrilheiro na Vale do Ribeiro. E durante todo esse processo ele percebe que não há espaço para ele ser homossexual dentro da organização. Algumas pessoas sabem que ele é gay, mas naquele momento a esquerda brasileira é muito homofóbica. Eles não entendem as questões da discriminação, da opressão do homossexual, da lésbica. Então, há uma noção que a homossexualidade é um certo desvio, um moralismo, ideias católicas embutidas na consciência das pessoas, noções de gênero rígidos, que homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assim, não pode ter homens afeminados, homem afeminado, uma pessoa doente. Essas ideias circulavam dentro das esquerdas. Então ele resolveu reprimir a sua sexualidade para poder participar na esquerda. Então ele fez isso durante 4 anos, ele não transava com ninguém, ele tinha muito tesão por muitos companheiros, mas não transou com ninguém. Ele participava nessa organização, fez treinamento de guerrilheiro. Depois várias pessoas da organização foram presos e ele resolveu
fazer uma ação audaz de sequestrar um embaixador alemão com outras pessoas para exigir a libertação de 40 presos políticos, entre eles muitos amigos deles que foram presos. E fizeram isso, as pessoas foram libertos e foram enviados para a Algéria. Depois ele fez outra ação com o sequestro do embaixador suíço, onde foram liberados 70 presos políticos. E depois, logo depois, a organização dele, que já tinha muitos problemas, muitos poucos militantes sobraram, acabou. A organização acaba de não existir porque quase todos os militantes ou são presos, ou mortos, ou refugiados em Chile, ou em Cuba, em outro lugar. Então ele entra na clandestinidade. Ele não tem onde ficar, depois alguém ajuda ele a ficar clandestino em Niterói. E no momento, essas pessoas convencem um casal de ajudar ele, esconder ele, e ele vai morar com esse casal. E esse casal é um casal recém-formado, e o homem desse casal é Cláudio Mesquita, que é bissexual, que casou com uma mulher, depois ele separou dela, mas casou com outra mulher, mas teve relações com homens. Eventualmente ele e Daniel começam uma grande amizade. Os dois estão juntos, estão trabalhando na clandestinidade, em Niterói, no Rio, em 72, 73. Em 73, as pessoas com quem ele trabalhava politicamente são presos e ele e Cláudio têm que fugir. Eles vão fugir para Minas Gerais, vão ficar na casa da tia dele, do Daniel, em Babacena. Enfim, eles fazem uma série de coisas, depois eles vão no exílio, eles vão para Portugal, participam na Revolução Portuguesa, em 74, 75, depois eles vão ficar em Paris, e ficam em Paris até 81, quando o Daniel consegue voltar para o Brasil. E quando o Daniel volta para o Brasil, ele participa na campanha eleitoral de Lys Vieira. Lys Vieira era um militante da mesma organização, Vanguarda Popular Revolucionária, e ele voltou do exílio e se candidatou como deputado estadual pelo PT em 82. E Daniel resolve participar na campanha eleitoral do seu amigo, renovando o discurso sobre as esquerdas com uma campanha eleitoral muito inovadora, onde eles falam sobre a discriminação do homossexual e começam a cobrar uma postura das esquerdas sobre as questões até então marginalizadas. A questão do meio ambiente, a questão da discriminação racial, a discriminação contra as mulheres e a discriminação contra os homossexuais. É uma campanha eleitoral muito, muito criativa. O Lys Vieira é eleito e Daniel é chamado faz parte do equipe do deputado estadual Lys Vieira. Em 86, nas eleições que vão eleger deputados federais para participar no Constituinte, Daniel se lança como candidato a deputado estadual, dobradinho com Lys Vieira, que é candidato a deputado federal. Ele faz uma campanha sendo um homossexual super assumido, uma campanha em defesa dos homossexuais, em defesa do meio ambiente, em defesa dos setores oprimidos da sociedade brasileira. Faz uma campanha muito, muito criativa também, cheia de coisas novas, assim, propaganda colorida, atuações diversas, festas maravilhosas de conseguir dinheiro para a campanha, mas ele infelizmente não está eleito, ele não ganha votos suficientes para ser eleito. Depois ele não tem como sobreviver, ele é chamado para trabalhar na BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que é uma organização no Rio, fundada por, entre outras pessoas, Betinho Herbert de Souza, que é um velho militante da esquerda, que é hemofílico, e ele pega o vírus HIV e funda a BIA para tentar ajudar a aglutinar recursos para lutar contra a doença.
E ele chama, o Daniel, Herbert Daniel é chamado para participar na BIA. E nesse momento ele começa a elaborar uma política sobre AIDS. Ele vai dizer que nesse momento, quando não há uma cura, que os médicos ainda não descobriram uma cura para a AIDS, a melhor maneira de enfrentar a doença é com solidariedade. Que é uma coisa meio esquisita, você pensa. Mas como enfrentar uma doença com solidariedade? Não tem que enfrentar uma doença com soluções médicas, com remédios, com pesquisa médica para descobrir como enfrentar essa doença. Ele fala, não, o grande problema no Brasil é a discriminação da pessoa com HIV ou com AIDS. Ele sofre uma discriminação, uma falta de autoafirmação. Isso leva a ele não enfrentar a doença, não procurar maneiras de ficar sano, tranquilo, buscar a melhor maneira de sobreviver, de viver. Então ele cria essa consciência sobre como enfrentar a doença, criando um laço de solidariedade com outras pessoas que vão apoiar as pessoas soropositivas, pessoas com HIV e AIDS. Depois, em 89, ele descobre que ele é soropositivo e ele imediatamente funda. Então, em 89, ele está trabalhando na BIA, ele é o cara que escreve o boletim, ele cobra do governo de cola uma política sobre AIDS que o governo não tem, cobra do Estado uma política audaz para a prevenção de AIDS, e nesse momento ele descobre que ele é soropositivo. Imediatamente ele vai fundando uma nova organização chamada Pela Vida, que é uma organização de pessoas portadoras de HIV e pessoas com AIDS, com a ideia de as pessoas que estão vivendo essa situação têm que se organizar, têm que afirmar as possibilidades de viver e não sentir que está sendo condenado à morte quando descobrem que ele tem um vírus, que é uma possibilidade de resistir e viver. Então ele funda Pela Vida, trabalha com a BIA e funda a Pela Vida, que é uma outra organização inovadora, porque é a primeira organização realmente de pessoas com o vírus que estão tomando os rumos das suas lutas, enfrentando o governo, reivindicando soluções do Estado para as pessoas que estão enfrentando a doença. Ele vai trabalhar ativamente durante 2 anos, 3 anos. Ele fica muito endoecido e ele morre em 92. Então, eu quando soube mais sobre a história da vida dele, falei, não, essa é uma pessoa espetacular, uma pessoa que, da sua maneira, como nem eu, tinha entendido na cidade de fazer pontes entre os vários movimentos sociais, de fazer uma ligação entre as reivindicações tradicionais das esquerdas e as reivindicações dos movimentos sociais e juntar as duas. Então eu falei, não, tem que fazer uma biografia sobre ele. Eu fiz essa pesquisa, entrevistei mais de 70 ou 80 pessoas, e o livro vai sair o ano que vem, em 2018, vai ser publicado pela Civilização Brasileira em português e pela Duke University Press em inglês. E o título em português é Revolucionário e Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel. Então na verdade é um livro que espero que inspire as pessoas de seguir lutando nesse momento difícil no Brasil, quando a direita está na ofensiva, quando os evangélicos estão no poder, quando a homofobia está sendo oficialmente apoiado pelo Estado. Eu fiquei fora do Brasil de 82 até 93, quando voltei para começar a fazer a pesquisa para o meu primeiro livro. E, na verdade, eu saí do Brasil amando o país, uma experiência muito rica contra a ditadura, fundando um movimento, criando uma corrente dentro do movimento mais à esquerda, criando laços fortes, tanto com pessoas do movimento quanto as pessoas da minha organização. Eu voltei com muito medo em 93. Será que o país é tão diferente? Será que as pessoas são tão diferentes que eu não vou reconhecê-los? E foi
fabuloso, porque cheguei, as pessoas me abraçaram, me acolheram, senti muito bem recebido e comecei a ter um diálogo com a nova geração de ativistas. Tinha algumas pessoas como o Luiz Motti, que se manteve dentro do movimento, mas houve uma nova geração de ativistas, pessoas dentro do PT, que estava levantando a questão dentro do PT, pessoas nas universidades tentando formar as primeiras organizações de LGBTs dentro das universidades, e pessoas organizando grupos autônomos, como o grupo Arco-Íris no Rio, grupos em São Paulo. E nossa, outra coisa que me chamou muita atenção, quando eu saí do país, grandes setores do movimento tinha muito medo das esquerdas, tinha uma resistência. E quando eu voltei, eu fiquei impressionada, porque todo mundo votou em Lula em 89, todo mundo simpatizava com o PT, todo mundo que estava, quase, não todo mundo, mas quase 90% das pessoas dentro do movimento estava com uma perspectiva progressista. E não como antes, quando um setor não entendeu, estava se resistindo a essas ideias. Então, essa foi uma conjuntura muito diferente. E por que aconteceu isso? Porque o movimento LGBT dos anos 70 e começo dos anos 80 abriu um diálogo dentro dos movimentos sociais. Uma nova geração de jovens ativistas engrossaram nos movimentos sociais estudantis nos anos 80. Eles também passaram por um processo de assumir a sua sexualidade, a sua homossexualidade, e engrossaram os movimentos LGBT com uma experiência de luta nos movimentos sociais. Márcio, você é um exemplo. Você era militante do movimento estudantil, você participava em várias atividades, você já sabia como organizar manifestação, de como fazer uma atividade política. Então, muitas pessoas, como você, Márcio, e outras pessoas, engrossaram o movimento LGBT nos anos 90 e ajudou ele a crescer bastante. Então, isso foi uma grande diferença. Voltei com uma consciência muito maior das pessoas, muito mais clareza sobre as importâncias de forjar alianças com outros sectores sociais. Eu fiquei muito feliz com isso, porque realmente eu tinha medo de voltar para aquela polarização de um período anterior, que não houve. Segundo, o movimento passa por várias fases. É um movimento que surge em 78 com o Lampião, com o Grupo Somos, depois cresce, vai fundando outras organizações, como o GGB, Grupo aqui da Bahia. Quando eu voltei para o Brasil e vi essa politização dos ativistas, eu vi essa articulação independente e autônoma, mas com uma articulação com as esquerdas e com os movimentos sociais, eu fiquei muito feliz, porque vi uma mudança mesmo. Então, o movimento LGBT teve várias fases, vários momentos. O primeiro momento é entre 78 e 83, quando vai surgindo primeiro Lampião, depois Grupo Somos, depois outros grupos, um primeiro encontro nacional em São Paulo em 80, outro encontro em 81. Depois sofreu o Brasil uma recessão muito grande. Muitos grupos não conseguiram sustentar-se com essa crise econômica. Muitos ativistas, depois de 3, 4 anos nos grupos, se cansaram de fazer um trabalho. Não houve recursos, não houve ONGs, não havia apoio do Estado, não houve um apoio internacional. Então, quem conseguiu sobreviver foram poucos grupos. O Luiz Motti, com o apoio dele mesmo, porque ele é uma pessoa que bancava o movimento durante o tempo, conseguiu manter o GGB ao longo desses anos e atualmente é o grupo que mais durou, ainda existe no país. E surgiu o grupo Arco-Íris em 85, quando o João Antônio Mascarenhas vai fundar Triângulo Rosa, no Rio. Vai surgir outros grupos no Rio e outras partes do país, a partir de 86, 87. E já nos anos 90 começa a crescer. O movimento tem um problema. Como se consegue fazer um movimento nacional, com coordenação, com diálogo, num país tão grande como o Brasil,
quando os grupos não têm recursos. Porque a grande maioria das pessoas que vão participar no movimento nos anos 90 são pessoas da classe média e baixa ou pessoas das classes trabalhadoras. Poucas pessoas da classe média alta. Por quê? Porque as pessoas da classe média alta já têm uma situação cômoda. Eles podem morar sozinhos, podem viajar para o exterior, podem ter uma certa estabilidade econômica para poder ter uma vida tranquila. Então eles criam um espaço dentro dos bares, dos boates, da sua vida, tranquilo, com seus namorados, suas namoradas. Tranquilo. Outro setor social, com menos possibilidade de uma saída individual, procuraram as organizações por uma sociabilidade, por uma atuação política, por sua própria consciência, né? Então surge, a partir desse momento, os anos 90, muitos grupos que o encontro da ILGA no Rio vai fortalecendo, vai dando um ânimo cada vez maior para os grupos, que vão crescendo, que vão começar a organizar as paradas, primeiro em 95 no Rio, depois em 96 em São Paulo, depois vai crescendo maciçamente em São Paulo as paradas e vão ser uma referência nacional. E o movimento vai crescer muito. E como uma das maneiras em que o movimento consegue crescer é juntando as organizações LGBTs com o trabalho de prevenção de AIDS. Por quê? Porque as pessoas do movimento LGBT da primeira fase, alguns deles vão seguir militando dentro do movimento em defesa das pessoas HIV e pessoas com AIDS. E eles vão lentamente conseguir conquistar cada vez mais espaço, cobrar uma política correta do Ministério de Saúde, conseguir recursos do Estado para ajudar a prevenção de AIDS. E setores de movimento vão perceber, olha, a única maneira que a gente tem para conseguir recursos é juntar um trabalho de prevenção de AIDS com o fortalecimento do movimento LGBT. E eles fazem um argumento, inclusive, para as pessoas que fornecem recursos para a prevenção de AIDS, dizendo que o autoestima de uma pessoa homossexual leva ele a ser mais consciente sobre seu corpo e a sua sexualidade. Se a pessoa não tem essa autoestima, não se sente bem com sua homossexualidade, pode ser que essa pessoa vai não cuidar do seu corpo, não vai usar camisinha, não vai preocupar-se com a sua saúde. Se ele está formada, está informada, ele vai ser mais forte na sua tentativa de prevenção à AIDS, etc. E tal. Então o movimento consegue juntar esse trabalho de prevenção de AIDS com a organização de outras organizações. Então, a nível nacional, através dessa combinação de dois movimentos paralelos, o movimento LGBT consegue uma articulação nacional e forma em 96 a AGBLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicos, Gays e Travestis, que é um salto qualitativo, no sentido que tem uma associação nacional que cria a possibilidade de diálogo nacional, uma possibilidade de uma articulação frente ao Estado sobre as questões LGBTs e a possibilidade de incentivar a formação de novos grupos em tudo quanto lugar. Em 76, eu entrei no Brasil pelo Rio Solimões. E a primeira cidade grande, que era uma aldeia naquela época, era Tabatinga, que era Alto Solimões. Hoje em dia, tem uma parada gay em Tabatinga, que é impossível imaginar quando eu cheguei no Brasil em 76. E por que tem uma parada gay em Tabatinga? Porque o movimento conseguiu espalhar-se pelo país inteiro. De Tabatinga até a fronteira com o Uruguai. De Acre até Amapá. Então o movimento conseguiu ser um movimento nacional em tudo quanto lugar. Isso é muito importante. E por que e como eles conseguiram fazer isso? Com uma ideia revolucionária, fundamental, que é a necessidade de assumir
a sua sexualidade, a sua homossexualidade. Isso foi uma batalha grande, porque algumas pessoas disseram, mas para que eu preciso assumir? Para que eu preciso falar com meus pais? Eles sabem, mas não quero falar, porque meu pai ele vai ter um problema, minha mãe vai se sentir mal, então melhor não se fala sobre esse assunto. Só que o movimento LGBT entendeu, na medida que você assume a sua sexualidade e cobra do outro um diálogo sobre a sua realidade, você vai transformando a consciência da pessoa. Isso foi uma ideia que ajudou muito as pessoas a assumirem em tudo quanto lugar no país e fortalecer o movimento e levar as pessoas a pensar, pô, a gente pode fazer uma parada aqui na nossa cidade, no interior de Minas Gerais. E a gente pode cobrar do prefeito uma política de prevenção de AIDS. A gente pode cobrar uma política contra a homofobia, contra a violência. Isso tudo porque as pessoas criaram uma noção que tem todo o direito de ser homossexuais, tem todo o direito de ser lésbicas, tem todo o direito de ser transgêneros, transexuais, travestis, na sociedade brasileira. É uma afirmação dos nossos direitos democráticos e do nosso direito de ser igual, ou tratado igual, mesmo sendo diferente. Eu acho que a minha orientação e a orientação de um setor do movimento de tentar ter um diálogo tanto com os movimentos sociais quanto os governos progressistas tem seus desafios. Porque, infelizmente, ainda muitos setores progressistas ainda são homofóbicos. Ainda nós não conseguimos cobrar um diálogo, um intercâmbio com setores para fazer a cabeça deles, para eles começaram a modificar suas ideias, seus preconceitos. Então, ainda dentro dos partidos da esquerda e dentro do PT existe uma homofobia. Além disso, eu tenho muitos críticos ao governo de Lula e de Dilma, apesar de entender que eu me considero parte da esquerda brasileira, esquerda internacional, esquerda norte-americana. Critico o fato que eles, fazendo alianças para governar, fizeram alianças com setores muito conservadores. Fizeram alianças com alguns igrejas evangélicos, movimentos sociais que não abriram para um debate sobre a homossexualidade, então mantiveram e mantêm ideias conservadoras. Então, capitularam esses setores, às vezes, com políticas conservadoras. Com o argumento que, se não, a gente não vai conseguir governar. Eu acho que foi um erro. Inclusive que essas pessoas, esses setores conservadores, foram as pessoas que foram mais eficazes no processo de um impeachment da Dilma. Então, ela e Lula e ela capitularam com esses setores evangélicos que depois derrubaram ela e estão contra o Lula. Então, será que a tática deles de tentar fazer uma unidade foi correta? Ou será que não era necessário naquela época de manter um princípio de uma democracia absoluta e não ceder às pressões dos evangélicos? Teria sido mais eficaz, melhor para o movimento? Porque hoje em dia nosso grande problema é a influência dessas igrejas evangélicas na política brasileira, com sua política moralista, homofóbica, racista, misóginas. Então, as pessoas dentro do PT conseguiram modificar a política. Hoje em dia, me chama muita atenção quando escuto dirigentes de movimentos sociais falando, eles falam LGBT com uma naturalidade e uma conscientização sobre a importância desse movimento. Foram absorvendo as nossas ideias, foram entendendo o que é o tipo de democracia que nós queremos e começaram a entender a necessidade de inclusividade. Isso é um avanço muito grande.
Porém, infelizmente, há outros setores das esquerdas que ainda mantêm ideias do século XIX atrasadíssimas, em vez de entender que estamos bem no século XXI, em termos de questões de liberdade democrática dos setores marginalizados, discriminados, oprimidos da sociedade. Então, eu acho que Lula, Dilma tem um processo complicado. Por exemplo, a Dilma era muito amigo do Herbert Daniel. E quando o Herbert Daniel se apaixonou por um militante da sua organização em 67, 68, a Dilma foi a pessoa que mais apoiou ele nesse processo de falar com essa pessoa que era hétero, que não queria corresponder ao tesão, o amor que a Daniel sentia por ele. E ela foi a pessoa que mais apoiou ele. Mas eu acho que não era prioridade do governo Dilma, política LGBT. Não era prioridade do governo Lula. Eles capitularam às outras pressões. Do outro lado, foi o governo Lula que organizou e participou no primeiro encontro nacional LGBT. E incentivou, o seu governo incentivou muitos políticos LGBTs, e o governo atual de Temer está acabando com essas políticas. Está acabando com a questões dos direitos humanos. Está acabando com os movimentos sociais. Então, mesmo que eu possa criticar a esquerda, o PT, eu tenho que reconhecer que, em comparação com o que nós temos hoje em dia, eles eram muito melhores. Então, a questão que hoje em dia no Brasil me chama muita atenção que quase todos os partidos políticos do centro-esquerda, vamos dizer, e os partidos que pensam que são social-demócratas, como o PSDB, eles têm seus grupos LGBT dentro dos seus partidos. Eu acho fabuloso isso, é maravilhoso, que as pessoas cobrem onde eles estão o direito LGBT. Eu acho fabuloso isso, eu não vejo, eu acho que é muito positivo. Indica que a minha política tinha razão, que era necessário cobrar todos os partidos. Eu cobrei do meu partido naquela época, minha organização, que era a Convergência Socialista, uma política correta. E pelo menos durante o tempo que eu militava aqui no Brasil, eles tiveram uma política correta sobre essa questão. E eu acho que a minha orientação era a orientação correta, de cobrar mesmo. Mas não somente dos partidos políticos, do seu sindicato, da sua universidade, da sua igreja, da sua sociedade civil, da sua entidade civil, de todos os lugares onde nós atuamos, o direito pleno de cidadania, sem ser cidadão da segunda categoria. E isso, como eu falei antes, é a ideia revolucionária do movimento. Na medida que nós assumimos, obrigamos os outros a modificar seu comportamento. Porque eu vou dizer, eu não vou mudar, eu sou bem comigo, eu sou feliz comigo, eu sou muito bem que estou casado com um homem, eu não quero ser casado com mulher, eu estou feliz com meu corpo, com minha sexualidade. O problema não é o meu, é seu. E você tem que mudar as suas ideias, o seu comportamento. Então é uma cobrança do outro de fazer a transformação dela, o dele, e não a cobrança que nós temos que modificar nosso comportamento. E isso tem provocado uma revolução dentro do país. Mesmo que nós enfrentamos a direita conservadora, as igrejas homofóbicas, hoje em dia temos Jean Willis no Congresso, homossexual assumido, que enfrenta, que propõe leis, que critica a homofobia, critica a discriminação LGBT. Uma pessoa super votado, muito querido. Temos outra situação no país, apesar de todos os desafios do governo Temer e os governos do centro-direita que estão em muitos estados e dominando o país em muitos lugares nesse momento. Apesar de a situação muito difícil no país, eu estou muito otimista. Porque nós temos razão. Tivemos razão e temos razão. Nós temos todos os direitos de ser homossexuais,
ser lésbicas, ser travestis, ser transgêneros. Eles, a sociedade, tem que mudar, não nós. Então, é uma cobrança deles. É uma cobrança da sociedade repensar a sua homofobia, a sua discriminação, os seus preconceitos, o seu atraso, as suas mentalidades do século XIX quando estamos no século XXI. Tem outra coisa que eu fiz no Brasil, que eu acho muito importante. Eu, na minha universidade, durante muitos anos, tenho feito várias atividades sobre a ditadura militar, a história da ditadura, organizei várias conferências, simpósios internacionais, e eu fui convidado a colaborar com a Comissão Nacional da Verdade sobre a questão da homossexualidade durante a ditadura militar. E eu, com o Renan Quinalha, que é um jovem professor ativista do movimento, escrevemos o capítulo da Comissão Nacional da Verdade, o seu relatório final, sobre a homossexualidade e a ditadura militar. Que foi uma coisa inédita, porque nenhum outro relatório de justiça da transição que fazia balanço sobre os governos autoritários na América Latina ou em outras partes do mundo conseguiu tocar nesse assunto, e nós conseguimos. Então nós editamos um livro também sobre homossexualidade e a ditadura, que foi muito importante também para avançar nessa análise sobre a política do Estado contra os homossexuais durante a ditadura militar. Essa é uma questão muito importante, eu estou muito orgulhoso dessa intervenção que eu consegui fazer. Paralelamente, quando eu estava participando com Renan Quinalha no movimento contra o golpe, eu fui chamada por um grupo de historiadores para participar no ato público no Palácio da Alvorada com a presidenta Dilma Rousseff, para dar solidariedade com ela. E eu aproveitei esse evento, foi a primeira vez que eu conheci ela, para falar sobre o livro que eu estava fazendo sobre Herbert Daniel. E ela ficou totalmente fascinada. Primeiro que quis fazer esse livro e eu queria saber mais sobre o Daniel, porque eles perderam contato durante alguns anos. Então ela me convidou para voltar para o Palácio da Alvorada para ser entrevistada. Então eu entrevistei ela, e depois da entrevista havia uma simpatia muito grande entre os dois. Então ela me convidou, sei lá, ela falou, vamos seguir mantendo contato. E depois do impeachment dela, nós organizamos um tour dela nos Estados Unidos, de várias universidades. Eu organizei esse tour de 9 universidades, onde ela falou sobre o processo brasileiro. Isso foi em 2016. E eu convidei... Não, foi esse ano, 2017. Foi esse ano. E, então, 17. E durante esse processo, essa visita dela, eu conheci ela mais, porque a convivência durante 2 semanas, eu fazia tradução, ajudava ela, conversamos muito sobre Daniel, sobre outras questões. E depois eu fiz um pequeno ensaio sobre minhas experiências com ela, para desvender uma série de estereótipos sobre ela. Uma mulher inteligente, culta, que gosta de ler muito, que tem uma sensibilidade. Conversamos muito sobre a questão homossexual. E ela queria saber do meu companheiro, da nossa relação, uma série de questões. Eu sentia uma grande simpatia, total. Então eu coloquei esse ensaio no meu Facebook com várias fotos. Assim surgiu toda uma fofoca que a gente estava namorando. E imagina, que eu que sou gay, tão gay, assumido, namorando uma mulher. Não pode acontecer isso, não pode, isso não existe. E então, mas circulou isso pela imprensa, até chegou a grande imprensa dizendo que a gente estava namorando. Isso fortaleceu nossa amizade, porque na verdade eu chamava ela para rir sobre essas reportagens e a gente começa a ter um diálogo maior. E nesse sentido, eu tenho conversado com ela sobre as questões sobre o kit gay.
Tivemos várias conversas sobre isso. E eu não quero falar o que ela fala. Eu acho que ela tem que fazer esse balanço. Talvez um dia eu vou entrevistá-la publicamente e publicar onde ela faça uma balança sobre isso. Na prática, na interação comigo, ela é super tranquila com a questão homossexual. Total, não é homofóbica. Como pessoa. Pode ser que a política dela foi equivocada. Pode ser que ela fez concessões equivocadas. Isso é outra questão. Mas como uma pessoa, nossa, realmente foi muito solidária com vários homossexuais. Amigos dela. Amigas dela também. Pessoas lésbicas que ela conhece ao longo dos anos, que são muito amigos dela também. Então, não sei, eu acho que as pessoas podem criticar a política de Estado, que ela não realmente valorizou tanto o movimento LGBT, como devia ter apoiado, que talvez ela fez política errada sobre kit gay. Isso é uma coisa que tem que ser debatido e criticado, ou conversado e fazer um balanço. Mas eu, pessoalmente, como uma pessoa, eu não sinto que ela é homofóbica. Pensando sobre minha vida, eu tenho 66 anos, eu pretendo trabalhar ainda mais 10 anos na minha universidade. Eu estou muito feliz. Eu tenho tudo que eu quis na vida consegui. Ainda tem coisa para conquistar, mas eu consegui tudo. Eu estou abençoado que eu dou aulas numa universidade, Brown University, que tem o melhor programa de estudos brasileiros nos Estados Unidos. Eu, como historiador da América Latina, eu sou o único professor que só ensina a história do Brasil. Eu não ensino a história da América Latina, sou o Brasil, é a coisa que mais gosto de fazer. Eu consigo publicar os livros, as coletâneas. Tem muitos amigos no Brasil. Eu estou sendo reconhecido pelo setor do movimento LGBT por minha colaboração com o movimento. Eu estou conseguindo, com minha situação na Universidade Americana, na Academia Americana, dar solidariedade com movimentos sociais aqui. Eu acho que tinha uma visão correta. Eu não sei. Eu consegui ver longe e tentar orientar o movimento nesse sentido. E eu fiz muitos erros nesse processo. Não é que tudo que eu fiz foi correto. Eu fiz erros nesse processo. Mas eu acho que o rumo que o movimento está tomando nesse momento é muito importante. E é muito correto. E é um rumo para buscar formas de alianças, formas de colaborações com outros setores sociais que estão lutando juntos para um Brasil melhor. Um Brasil mais justo, mais igualitário, onde não existe tanta diferença de classe e desigualdade socioeconômica. Eu acho que os grandes setores do movimento LGBT que têm essa consciência são parte desse movimento para um Brasil mais justo. E eu sou muito feliz que eu fazia uma pequena colaboração nesse sentido ao longo da minha vida. Eu estou com um relacionamento maravilhoso há 24 anos com um companheiro que me dá muito apoio. Eu tenho uma filha de um casal de lésbicas que me pediram ser doador. Ela Sônia tem 8 anos. Eu curto muito ser uma pessoa importante na vida dela. Me dão. Eu recebo, ganho salário ensinando a história do Brasil, organizando coisas sobre o Brasil, uma coisa que eu faria de grátis, porque eu amo tanto o que estou fazendo. E eu consigo, eu acho, colaborar com o movimento brasileiro, produzindo coisas que talvez outra pessoa não podia fazer. Essa biografia de Herbert Dania, para mim, é muito importante, porque eu acho que ele é uma referência histórica, uma pessoa única, como John Willis é uma referência atual, como deputado progressista, da esquerda, lutador. E eu acho que são modelos para as novas gerações seguir nessas lutas, que o Herbert Daniel ele abriu o caminho, ele abriu as alas para outros passaram. E John Willis hoje em dia, por exemplo, eu estou muito feliz que eu conheço tantas pessoas maravilhosas nesse país que
com quem eu colaboro na luta para um Brasil melhor.